Ok, tá na tela? Podemos nessa? Bem, pessoal, boa noite novamente. Então, como a Luciane já colocou, meu nome é Elvis Silveira, eu sou enfermeiro formado aqui pela Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, sou mestre em saúde pública pela Fiocruz e oficial enfermeiro do Corpo de Bombeiros aqui do Rio de Janeiro, atuando já desde 2016 no grupamento de operações aéreas. Então, eu vou passar rapidinho aqui para vocês, né, o que vai ser essa palestra hoje, o que vai ser o nosso plano de voo. Então, eu vou dar uma passada rapidinho nos aspectos gerais e definições da parte do resgate, do transporte aeromédico. Vou apresentar os principais pontos da formação do enfermeiro enquanto tripulante operacional. Vou apresentar algumas das atividades específicas desempenhadas por esse enfermeiro a bordo. Ok? Então, vamos ligar aqui as turbinas, todo mundo aperte os cintos e vamos nessa. E aí eu costumo dizer, né, que o resgate aeromédico consegue fazer com que a gente junte o melhor de dois mundos diferentes, né? Tanto a paixão pelo atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, quanto a paixão por voar, né? Que está aí no imaginário de muitas pessoas. E quando a gente entra nesse campo da aviação, né, é comum a gente ter algumas reações desse tipo. Ou seja, a gente vê muitas vezes, quando a gente está operando com as aeronaves, né, a excitação das pessoas frente àquela máquina, aquela oportunidade de voar, né, e isso é normal do ser humano e é comum esse tipo de comportamento, até mesmo em pessoas bastante experientes, já com atendimento pré-hospitalar ou coisas do tipo. Mas o que parece ser uma coisa bastante excitante, né, a gente que está ali na ponta como profissional não pode se enganar, porque, na verdade, ela é uma atividade de muita responsabilidade. E também é uma atividade que envolve muitos riscos no dia a dia do atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, feito através de aeronaves de asa rotativa, né, que vai ser o assunto aqui da minha explanação. Então, só para a gente entrar um pouquinho já nessa questão aqui da segurança, eu trouxe aqui um recorte da página do Piloto Policial. É uma página muito legal, quem puder de vez em quando acessar, vai ter ótimas matérias. Então ele está falando, essa é uma reportagem de 2009, que ele está falando aqui do brownout, né? E ele diz aqui, de todas as missões previstas, como de aviação de segurança pública, e aí é que a gente está falando aqui da missão de resgate, talvez a que envolva os maiores riscos de acidente, certamente é o resgate aeromédico. Então, vou passar aqui rapidinho. Muitas pessoas, esse vídeo passou agora há pouco tempo, muitas pessoas devem ter assistido, mas para a gente assistir com outros olhos.
Esse foi um vídeo, foi poucos dias atrás, foi um acidente que aconteceu, infelizmente, com a tripulação do resgate aeromédico de Brasília, né, colegas nossos aí de profissão, graças a Deus, sem ninguém machucado gravemente, mas mostra que até equipes altamente treinadas e experientes, como é o caso do pessoal de Brasília, que a gente tem convívio com eles, está sujeito aos riscos do atendimento aeromédico. A gente viu esse efeito que é o brownout, que é quando a poeira levanta, muitas vezes, e você perde um pouco da capacidade visual, né? Que o nosso voo de helicóptero ele é todo feito a partir de referências visuais. Então, partindo para o que a gente fala de tripulante operacional. Então, ser tripulante operacional de uma aeronave de resgate, ele traz para você diversas funções e grandes responsabilidades quando você está nessa função. Mas traz também que você entre nesse mundo da aviação, que é um mundo muitas vezes novo para a maioria das pessoas. Seria então o descobrimento desse novo mundo, ok? Que é um pouco disso que a gente vai ver. Minha abordagem ela vai ser mais voltada para a questão da aviação e como que isso se entrelaça com a questão da formação de enfermeiro. Então, a maior missão, já desde do início, que eu gostaria de abordar, é o seguinte: segurança. A segurança sempre é a maior missão da atividade aeromédica, começando por toda a tripulação, não só do enfermeiro, mas todos, da equipe de solo, equipe de manutenção e a equipe que está operando. Então, a gente tem muito na área de saúde, né? Isso são vários cases de sucesso de segurança na aviação que são utilizados até hoje na área de saúde. Ainda dentro das definições, rapidinho falando do tipo de aeronave, a gente já viu aí nas apresentações anteriores do João e do Rogers, que a gente tem as aeronaves de asa fixa, né, os aviões, e as aeronaves de asa rotativa. Então, a área de atuação e o que eu vou abordar basicamente são as aeronaves de asa rotativa, que são as aeronaves utilizadas para resgate, né, em vias públicas e também outros tipos de transporte. Os locais de pouso, né? Quais são os locais que a gente pode operar e a gente pode pousar com um helicóptero? Então, a gente tem os chamados locais homologados, que são os aeroportos e os helipontos, né, próprios para a operação de aeronaves, e a gente tem o que a gente chama de locais não homologados, o que a gente costuma chamar de pouso restrito. E aí, quando a gente fala de pouso restrito, é isso aqui. Qualquer lugar pode ser o lugar para você pousar um helicóptero. E aqui começa a aumentar bastante a questão do risco para a tripulação e para todo mundo que está em volta e próximo da operação de uma aeronave de asa rotativa, no caso, o helicóptero de resgate. E aí a gente vai ver como que, enquanto você, como enfermeiro tripulante de aeronave, você é responsável pela segurança nessas situações. Então, quais são as missões que a gente desempenha? Né? Basicamente, varia um pouco de local para local, mas as missões são basicamente essas. O transporte interhospitalar, que pode ser, aqui no caso do Rio de Janeiro, a gente tem um transporte adulto e o transporte neonatal. O resgate, propriamente dito, que a gente chama aqui de evacuação aeromédica, ou EVAM. Você tem um salvamento de pessoa, que a gente vai com equipe mista, com pessoal de altura e outras especialidades, e é composto com alguém da área de saúde, principalmente em locais de difícil acesso. E agora, há pouco tempo, a gente teve aí o transporte, teve que se adequar para fazer o transporte do paciente de Covid. Também mais uma função, mais uma missão que está sendo desempenhada pelas equipes aqui do helicóptero. Então, entrando agora na parte da formação propriamente dita, né? Não tem como falar da formação sem a gente falar um pouco da legislação.
O João falou um pouco da legislação, o Rogers também tocou. Então, as principais legislações são essas aqui. A mais antiga, a Portaria 2048, e lá no item 1.3 ele fala da capacitação específica dos profissionais de transporte aeromédico. A gente tem a resolução do COFEN, que normatiza a atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel e interhospitalar em aeronaves de asa rotativa e asa fixa. E a gente tem aqui uma que é menos conhecida de todos nós, que é muito específica da aviação, que é da ANAC, que é o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, que número 90, que a gente chama de RIBAC 90. Essa RIBAC ela foi editada agora em dezembro de 2019, então ela está recém-saída do forno. Eu vou me ater principalmente a essa, então não dá para a gente entrar aqui, infelizmente, pelo tempo, a gente não tem como aprofundar em cada legislação. Mas eu vou bater mais, vou falar mais da RIBAC, porque é uma legislação menos conhecida dos profissionais de saúde. Então, aqui na RIBAC 90, tem um item importante que é a aplicabilidade. Ela é aplicada às operações especiais de aviação pública dos órgãos e entes da administração pública, quando no exercício de suas atribuições estabelecidas em lei. Então, basicamente, a gente está falando aqui, né, Forças Armadas, polícias militares, corpos de bombeiros, que estão sob essa legislação. E ele aqui define as operações aéreas de urgência e emergência médica, que são destinadas ao atendimento à saúde, compreendendo resgate, salvamento e atendimento pré-hospitalar móvel, de caráter emergencial e urgência em consonância com a legislação. E aqui, veja que eu estou colocando o termo, na minha palestra estou falando de tripulante, mas mais lá na frente vou explicar por que eu estou colocando isso aqui entre aspas, né, que a gente vai ver qual é o termo correto. Na verdade, a RIBAC ela teve um grande avanço na legislação, porque ela normatizou o que antes a gente chamava todo mundo de tripulante. Até hoje a gente ainda fala tripulante, quando a gente se refere aos membros da equipe do helicóptero. A gente chama de tripulantes operacionais. Mas, na verdade, os termos corretos são operador aerotático. O que é o operador aerotático? É o tripulante que tem alguma atividade específica dentro da aeronave, né? Por exemplo, policiais militares, né, treinados e membros ali do helicóptero, da polícia, policiais civis, bombeiros nosso do grupamento de operações aéreas, eles são considerados operadores aerotáticos. A gente tem um operador aerotático, que é chamado operador aerotático de segurança. Qual é a diferença desse operador para o outro operador? A única diferença é que esse operador de segurança, ele fica na aeronave, ele é responsável pelos procedimentos de segurança de carga externa, tal como a operação de rapel, guincho, pulsar, fast rope ou Maguire. Esse aqui, ó, enquanto a gente vê aqui uma pessoa que vai fazer o rapel, esse outro é o que a gente costuma chamar de fiel, né? Ele é uma pessoa que é responsável pela segurança da operação, principalmente nessas operações de descida. E, finalmente, nós, que somos tripulantes, mas, na verdade, a nomenclatura correta é operador de suporte médico. O que é esse profissional? É um profissional de saúde capacitado, com atribuições específicas a bordo e apto para a realização de operações aeromédicas, resgates, salvamentos e similares. Então, né, é aqui o médico, o enfermeiro, e aqui no Rio a gente tem técnico de enfermagem também, que tripula o helicóptero com a gente. Mas e as outras pessoas? Então, posso ter na aeronave a composição por diferentes profissionais de saúde? Sim, você pode. Só que esse profissional de saúde, a gente já não chamava ele de tripulante, ele é um outro profissional embarcado. Por quê? Porque a gente vai ver
quando eu falar da atuação do enfermeiro tripulante, essa pessoa embarcada, ele não ele não tem essas atribuições, pelo fato dele não ter passado pelo treinamento. Mas ele pode voar na equipe, mas ele não vai poder desenvolver determinadas ações de segurança, de resgate ou outras ações durante o atendimento. E esse a gente chama de profissional de saúde embarcado, né, que são os profissionais de saúde distintos do operador de suporte médico, que em situações excepcionais é imprescindível a realização das operações. Para ele voar, ele tem que receber um briefing, que a gente chama briefing de voo, ou seja, ele tem que receber instruções antes dele embarcar sobre minimamente o funcionamento e como é que ele se comporta durante o voo. É o caso aqui, a gente tem bastante, é um dos voos que a gente mais faz, o transporte neonatal. Né? Então, as equipes do neonatal, nossa, é uma equipe especializada, mas transportada. A diferença deles para a equipe de enfermeiros, médicos e técnicos, que são os nossos tripulantes, é o curso de formação de tripulante e essas atividades que eu vou mostrar mais à frente que eles desempenham. Então, como é que é essa formação? Eu não vou entrar aqui na questão das disciplinas de saúde, como eu falei, não dá tempo de abordar. Mas então você imagina que, além de todas as disciplinas que você precisa ter enquanto enfermeiro, as disciplinas de saúde que estão previstas em todas aquelas legislações, você precisa mergulhar nesse mundo da aviação um pouco. Né? E aquilo que eu falei lá atrás, é um mundo novo que vai se abrir para você. Né? Então, você vai precisar minimamente ter um conhecimento técnico de aeronaves, como que elas funcionam. Vai precisar entender a comunicação aeronáutica, como que você se comporta falando na fonia, porque você começa a ouvir a torre de controle, você começa a ouvir outras aeronaves ao redor. Né? E a gente passa a fazer parte da equipe discutindo, às vezes, com o piloto, determinadas ações. Então, você tem que ter noções de embarque e desembarque, de tripulante, de vítima, de cargas externas. Você tem que entender de meteorologia. Você vai ter que entender de navegação aérea, regulamento aeronáutico, segurança de voo, procedimentos de emergência, incêndio, pouso de emergência, seja em terreno, seja pouso na água, e noções de sobrevivência, né, na selva ou no mar. Então, isso aqui é um currículo mínimo de habilidades que você precisa ter conhecimento para estar desenvolvendo especificamente as funções de resgate aeromédico. Então, vou botar aqui algumas imagens de treinamentos nossos, né, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o treinamento de unidade de treinamento de escape aeronaves submersas, é feito aí em parceria com a Marinha do Brasil, onde você simula a queda de uma aeronave no mar ou na água, e você tem que escapar dessa aeronave submersa. Faz parte do treinamento. Aqui já é um treinamento de embarque e desembarque no que a gente chama de pairado, o pairado baixo. E a gente vai ver situações em que a gente precisa fazer esse tipo de operação. Aqui a gente já tem uma operação com guincho, um içamento com guincho. E aqui são mais alguns outros treinamentos, aí a gente passou, né? A gente se ambientar com a questão de altura, floresta, com a questão do mar. Então, todos são situações que você precisa estar familiarizado se você faz parte, se você é um enfermeiro do resgate. Mas não se engane, tá? Apesar de todas essas questões práticas, é muita sala de aula, bastante teoria, uma teoria pesada, e aquilo que eu falo de uma área nova para a gente, né? Então, a gente precisa ir fundo na questão teórica. E todas essas teorias aí que os professores anteriores colocaram, você vê
Vocês precisam ver quanto conhecimento tem por trás disso. E já indo para a questão das atividades que a gente desempenha no dia a dia, que o enfermeiro vai dizer, além da atividade em si de atendimento do paciente, existe uma série de atividades específicas pelo fato de você estar trabalhando num helicóptero. A primeira delas é a configuração da aeronave para essas missões aeromédicas. Por exemplo, não basta simplesmente você pegar o seu equipamento, né, aqui o desfibrilador, o respirador, a sua mochila, e colocá-la na aeronave. Elas têm que estar bem acondicionadas, elas precisam estar presas, elas precisam estar posicionadas. Muitas vezes a gente precisa tirar todo esse equipamento rapidamente de uma aeronave e transportar para outra aeronave, porque as aeronaves elas podem ficar o que a gente chama de multimissão. Então, rapidamente você sai de uma missão para outra, e isso é super importante para a segurança do voo e super importante para você conseguir realizar bem a sua missão. Uma outra atividade desempenhada pelo enfermeiro, já durante o atendimento, que é o preparo da cabine. Vocês vejam que a cabine, aqui a gente voa com o modelo Esquilo, né, um modelo dos mais utilizados aqui no Brasil, voa somente com o piloto. Você vê que não tem copiloto aqui no Rio de Janeiro. Existem outros estados que têm outras configurações, mas aqui a gente voa nessa configuração. Então, a vítima vai ao lado do piloto e a gente vai aqui atrás, na cabeça da vítima. Ele com o pé para cá. Então, uma das funções que cabe ao enfermeiro, claro, auxiliado pelo técnico, muitas vezes, como a gente tem enfermeiro e técnico e médico na tripulação, a gente tem o que a gente chama de cheque de abandono e o cheque de cabine. O que é cheque de abandono e cheque de cabine? Quando a gente chega no acena, a gente não consegue atender o paciente dentro da aeronave, porque o espaço é muito pequeno. Então, vocês vão ver, na maioria das vezes, que a gente atende na rua. Ou então a gente pede às equipes, se tiver ambulância no local, a gente vai para dentro da ambulância, estabiliza o doente. Depois, enquanto isso, a cabine está sendo preparada para receber o doente e o doente vai entrar e a gente vai decolar. Porque o espaço não permite você fazer muita coisa dentro da cabine. Além do espaço, o perigo de você estar se movimentando dentro da aeronave em movimento, né, durante o voo. Então, a gente tem o que a gente chama de cheque de abandono e cheque de cabine. Cheque de abandono é para ver se nada foi deixado para trás, porque não raramente, antes de fazer isso, você pode esquecer um equipamento, uma mochila, você pode esquecer algum objeto que pode voar durante o acionamento da aeronave. E o cheque da cabine é para ver se tudo que você precisa para o voo está na cabine, porque nem tudo fica na cabine. A aeronave ela tem compartimentos atrás, em que a gente bota os equipamentos. Então, nem todos os equipamentos, às vezes, você vai precisar. Por exemplo, nem sempre eu preciso estar com um respirador aqui. Às vezes, um ambu vai resolver o meu caso. Então, isso é o detalhe que o enfermeiro tem que estar atento, preparar essa cabine, porque depois, uma vez que você decolou, se você tiver que fazer algum procedimento, você vai ter que, muitas vezes, pousar a aeronave novamente. E o estágio mais crítico de qualquer operação aérea é sempre o pouso e a decolagem. São os momentos críticos da operação. Uma outra atividade desempenhada é o auxílio no pouso e decolagem em locais de pouso restrito. Lembra que eu falei lá do pouso restrito, vocês viram ali que a gente pode pousar em qualquer lugar, né? Entre aspas. Lá de cima, a gente faz uma avaliação do local para determinar se aquele local é passível de que se pouse. Essa avaliação é feita por quem? Pelo piloto, primeiramente, mas discutido com a equipe. Como a equipe tem todo o treinamento na área de aviação, ela é apta a discutir com o piloto se aquela estratégia é a melhor, né? Aquele local é o melhor. E você vai ver aqui, esse foi um pouso na Ponte Rio-Niterói, naquele sequestro nós na Ponte Rio-Niterói.
Esses militares, aqui no caso, é um enfermeiro e um médico, o que eles estão fazendo aqui lá de fora? Como a gente só tem um piloto, eles são os olhos do piloto. Então, eles estão se comunicando com o piloto para dizer se você pode ou não, se ele pode ou não tocar naquele local. E aqui, nosso ilustríssimo colega, o Rogers, a gente vai mostrar um pouquinho aqui como funciona essa situação do pouso em locais restritos. Vamos lá. Então, aquela foi uma demonstração. Uma outra função que a gente desempenha é o que a gente chama de segurança do local de pouso, principalmente com a proteção do rotor de cauda. Essa foto aqui em questão foi uma colisão de um batedor do Exército, um acidente de moto, e a gente pousou na Avenida Brasil, né? E geralmente a gente faz a proteção do rotor de cauda com um componente da guarnição. Mas dependendo da situação, a gente precisa fazer um duplo controle do local. Então, até que o rotor da aeronave esteja totalmente parado e não tenha mais risco ali de um acidente, esses profissionais, aqui no caso, eu estou aqui na parte da frente, o colega está fazendo proteção do rotor de cauda. Então, essa é uma outra atividade desempenhada pelo enfermeiro que está relacionada à segurança da cena. Uma outra atividade, né, muito comum no nosso dia a dia é o embarque de vítima com a aeronave no pairado, é o que a gente chama de ski load. E aqui, muitas vezes, a gente precisa empregar várias pessoas ou profissionais que vão auxiliar a gente nessa atividade também. E aqui a gente tem mais uma demonstração. Então, aquela foi uma demonstração, né, de como que você faz ali o ski load com o paciente. Uma outra função que pode ser desempenhada pelo profissional de saúde é o resgate com emprego de corda, seja ele pelo rapel ou maguire. No caso aqui, o colega saindo com a vítima ferida de um local em que você não pode pousar a aeronave, nem você pode fazer a retirada da vítima pelo ski load. Aí você precisa fazer o emprego do rapel ou outra técnica para retirar essa vítima. Uma outra função do enfermeiro é a operação do guincho. Então, algumas das aeronaves mais novas, elas possuem esse guincho, e aí muitas vezes substitui a utilização do rapel, e aí a gente recebe o treinamento para operar esse guincho também, não só para descer no guincho, mas para operar o guincho.
E agora, por último, eu vi anteriormente aí umas perguntas sobre Covid, né, na palestra do João, e aqui a gente tem feito também bastante esse transporte, só que, como a gente opera com a aeronave Esquilo, o Esquilo não daria para fazer, vocês vão ver porque o Esquilo não daria para fazer esse transporte. Então a gente está fazendo esse transporte em colaboração com outras forças, com a Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, ou com a Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro, ou com a Subsecretaria de Operações Aéreas, que tem aeronaves maiores que podem ser empregadas nessas missões. Então, essa aqui foi uma missão Covid feita com a aeronave da Polícia Militar. Por que não dá na nossa aeronave? Porque a gente usa esse equipamento, que é uma bolha hermeticamente fechada com pressão negativa, onde a gente coloca o paciente de Covid. Então, como o João muito bem colocou antes, né, tem todo um protocolo. Às vezes, a desinfecção, a desparamentação leva muito mais tempo do que o tempo que a gente teve de voo. Às vezes a gente fez um voo, para quem conhece o Rio de Janeiro, a base é na Lagoa, e às vezes tem voos para Paquetá. Você vai levar 15 minutos. E aí depois você vai levar mais de 1 hora até você desmontar, fazer desinfecção e tudo mais. Então é uma operação bastante trabalhosa, mas necessária. E a gente está aprendendo bastante com essa operação no momento. Então, pessoal, para não alongar mais pela hora, resumindo, para trabalhar como tripulante, e eu sei que tem dúvidas, e isso varia, pode variar de estado, né, tem configurações diferentes, pode variar de serviço também, mas em geral você tem que ter os conhecimentos de cuidados com pacientes graves, porque é esse tipo de doente que você vai tratar, conhecimento sobre a área de aviação, isso está lá na legislação, não tem jeito, preparo físico e emocional para lidar com essas situações. Você vai enfrentar essas situações de estresse e de risco. Isso faz parte da operação e a gente aprende a lidar com ela no dia a dia. Então, é um pouco que a gente brinca de você estar ali com o olho em várias coisas ao mesmo tempo, né? E só para fechar, finalizando aqui a palestra, eu queria passar um último caso que é um caso que bem emblemático para mim, foi um socorro que marcou bastante para a equipe. Por quê? Principalmente, o João falou bem ali, quando você vai fazer o transporte TIH, você tem tempo de planejar, né? Quando você vai fazer o transporte, você conhece o paciente, centro de contato do hospital. Mas o resgate, não. Então, ele pode ser uma surpresa. E esse vídeo que eu vou passar para vocês foi de um atendimento em Paraty, que é na região da Costa Verde, aqui do Rio de Janeiro, mais ou menos uns 40 minutos de voo daqui da cidade do Rio até Paraty, que a gente levou, e era um atendimento de uma idosa numa região de um vilarejo isolado em Paraty, que tinha sido picado por uma cobra. E a gente, no primeiro momento, teve a informação de que ela estava na praia, então a gente conseguiria tocar na praia para embarcar essa paciente. Só que não foi bem assim. Então, quando a gente chegou no local, a praia estava de ressaca, praticamente não tinha praia, não tinha nenhum local próximo para pouso. Nós rodamos bastante, é um local bem isolado entre montanhas. E aí que entra todo o conhecimento técnico que você, enquanto enfermeiro, precisa ter para você saber se posicionar e discutir com a equipe durante o voo qual vai ser a melhor estratégia para você cumprir a sua missão, né? Então, com segurança, que é o mais importante. Então, eu vou passar aqui o vídeo para a gente entender um pouquinho como a gente conseguiu realizar esse socorro.
Então ali, eu tive que acabar desembarcando na faixa de areia e deslocar a paciente até próximo da aeronave. Então cada um desempenhou uma função. O médico, que não aparece, que está do outro lado, na outra porta, ele ficou contando as ondas, para falar para o piloto o momento exato em que ele deveria baixar o helicóptero. Então, ali era o major, só para fazer jus às pessoas, era o Major dos Santos, o piloto, o Capitão Rego Barros, que era o médico de bordo, até ali na porta era Cabo Paloma, e eu desembarquei e depois embarquei com a vítima. Então, tamanho precisa ser a interação da equipe. Então, a verdade é que você atuando enquanto tripulante operacional, enquanto enfermeiro, você está atuando ali com um time, né? Então, é esse time de várias pessoas e a integração dessas pessoas, todas juntas, que faz esse trabalho dar certo. Então, na verdade, isso é mais do que o trabalho de um enfermeiro, é o trabalho de um time que se dedica, que estuda e que se prepara para fazer sempre da melhor forma possível. Era isso.